O meu boa noite a todos os seguidores do grupo Biografias Bambuiense, do nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e também no nosso grupo no Facebook. O nosso assunto de hoje é a respeito de algumas chuvas muito fortes, chuvas torrenciais que caíram aqui em Bambuí, e a gente tem registro desde 1914, 1924, 1984, 2008 e 2011. Então a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse volume fora do normal de chuvas, geralmente no mês de janeiro e fevereiro. Em 30 de outubro de 1914, uma terrível tempestade, acompanhada de granizos, trovoadas e fortíssimas rajadas de vento, produziu muitos estragos em Bambuí. O prédio que mais sofreu estrago foi o Grupo Escolar José Alzamora, recém-construído, naquele ano, e que depois passou a ser a antiga prefeitura, que a gente falou e mostrou a foto no nosso programa anterior. O grupo lá, o grupo escolar, o prédio teve o telhado destruído, vidros de janelas quebrados e os muros tombados. Essa matéria saiu no jornal O País, do Rio de Janeiro, do dia 11 de dezembro de 1914. Em fevereiro de 1924, chuvas torrenciais provocaram grande destruição em vários setores do município. Prejuízo, segundo o jornal O Bambuí, do dia 17 de fevereiro de 1924, não inferior a 200 contos de réis. Muitas lavouras de milho, de arroz foram totalmente destruídas. Segundo o mesmo jornal, abre aspas, as pontes e as estradas sofreram grandíssimo dano, podendo-se dizer que 2/3 das pontes municipais foram arrasadas pelas cheias. E lembrando que essas pontes eram todas de madeira, Continuando aí a nota, entre essas pontes estão sobre a ponte sobre o rio Samburá, na estrada Bambuí a São Roque, sobre o rio Bambuí, na estrada para Córrego Danta, sobre o rio Perdição, na mesma estrada, sobre o rio Perdição, na estrada Tapiraí a Córrego Danta, sobre o rio São Francisco, na estrada do distrito de Porto Real, que é a atual cidade de Guatama, sobre o rio Ajudas, no lugar denominado Humaitá, na estrada Bambuí Desempenhado. Além dessas pontes, foram destruídas as pontes de vários ribeirões, como a Ponte Alta, Olaria, Bom Sucesso, Malícia, etc., etc., fecha aspas. Talvez tenham sido as chuvas mais volumosas ocorridas no município em todos os tempos. Uma reunião da Câmara do dia 14 de fevereiro de 1924 fez referência a essas chuvas e informava que um engenheiro do estado viria avaliar os estragos. Em outubro desse ano, a seca assolava e provocava danos em Bambuí. Segundo o jornal A Noite do Rio de Janeiro, do dia 4 de fevereiro de 1924, abre aspas, devido à falta de chuvas, estamos atravessando uma crise terrível e sem a menor esperança de chuvas, pois continua a fazer frio e cair muito orvalho, de forma que só na lua nova de novembro podemos ter alguma chuvinha. Os gêneros de primeira necessidade estão caríssimos. O café está a 3.500 réis o quilo. O feijão e o arroz a 1.500 réis o litro. Toucinho a 2.600 réis. A carne verde a 1.500 réis. A carne de porco a 1.800 réis. Leite não há, pois o pasto secou. Enfim, tudo aqui está duplicando de preço. Então está aí um exemplo do desequilíbrio que já vinha acontecendo antes, e que agora está mais sério, mais grave ainda. A gente vai aí a um pequeno intervalo e já volta com mais sobre essas chuvas torrenciais aqui em Bambuí.
Estamos de volta para falar aí sobre essas tempestades, né, que a gente já sofreu aqui, nossos antepassados, e a gente também mais recentemente tem sofrido, né, com esse excessivo volume de chuvas, né? E eu fico feliz de saber que você, nosso seguidor, está aí nos acompanhando em mais esse resgate da história daqui do nosso município, a história de Bambuí. De acordo com o mesmo jornal, Jornal à Noite, a linha férrea sofreu vários deslizamentos nos trechos entre Bambuí e a Serra de Campos Altos e no trecho até Garças de Minas. O tráfego ferroviário ficou interrompido por 11 dias. Produtos como o sal e o querosene começaram a faltar. Lembrando que nesse ano de 1924, ainda não a usina hidrelétrica ainda não havia sido inaugurada e o querosene era de muita importância para a população porque eles usavam lampiões e lamparinas, né, que era alimentado por querosene. Mais recentemente, em dezembro de 1984, foram 25 dias de chuva, ocasionando uma precipitação de 303,4 milímetros. Em 2008, chuvas de granizo e muito ventos causaram grande prejuízo, destelhando várias casas. Em 2011, no mês de janeiro, choveu 255,3 milímetros. Foi o maior índice pluviométrico do Brasil nesse mês, à frente de Patos de Minas, onde teve 253 milímetros, e Nova Friburgo, com 232 milímetros. A gente soube dessa notícia através do Correio Brasiliense, do dia 30 de janeiro de 2011. Em 2020, no dia 28 de fevereiro, 2 horas de chuva intensa, que proporcionou aí 170 milímetros de água, causaram vários danos e prejuízos. A tubulação de parte da avenida João Paulinelli, a gente está vendo aí, ó, a gente vai ver mais fotos aí, desses prejuízos, né, de algumas enchentes, de algumas chuvas que a gente recebeu aqui, esse volume excessivo de água. A gente vai ver isso aí através de algumas fotos. A tubulação de parte da Avenida João Paulinelli de Oliveira cedeu. Casas e comércios foram invadidos pelas águas. Um carro foi engolido por uma dessas crateras que abriu lá na avenida. Felizmente, não houve vítimas, né? Não houve mortes, não houve feridos, apenas prejuízos materiais. Com as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global, teremos que ficar atentos, pois a tendência é esse aquecimento levar a mudanças radicais e opostas. Poderemos ter, com muito mais frequência, no período de inverno, chuvas muito mais volumosas, e no período de seca, poderemos sofrer com o sol escaldante e a seca, né, severa, que provoca incêndios e outros problemas que a gente tem acompanhado ultimamente, quase que todo ano, né? Muitos incêndios, às vezes destruindo aí grandes áreas de matas, e a gente sabe o prejuízo enorme para a fauna, para a flora, né? Esses incêndios, e também, é claro, as enchentes, né? Que também deixa alagadas aí algumas plantações, algumas lavouras, dando prejuízo para o produtor rural. Era isso que a gente tinha para falar sobre essas chuvas torrenciais aqui em Bambuí, e a gente volta então na próxima quarta-feira com mais uma entrevista aqui no nosso canal Biografias Bambuienses. Até lá, obrigado a você por estar sempre nos acompanhando. Um abraço.